Os dados estão lançados. Terminou a campanha eleitoral das legislativas no Reino Unido. É o tira-temas para o Brexit. Euronews Noite, bem-vindo. Chegou ao fim a campanha no Reino Unido. Britânicos votam esta quinta-feira em legislativas que vão definir o Brexit. Em resposta às greves e manifestações, o governo francês suaviza a reforma e adia a entrada em vigor das novas pensões. Considerada a personalidade do ano pela revista Time, Greta Thunberg acusa na Cimeira do Clima os países de procurarem subrefúgios para continuarem a poluir. A morna cabo-verdiana é oficialmente reconhecida como Património Imaterial da Humanidade pela Unesco. Foi o último dia de campanha antes das eleições gerais no Reino Unido, marcadas para esta quinta-feira. Jeremy Corbyn promete o programa mais à esquerda de sempre. Já Boris Johnson quer a todo custo avançar com o Brexit e escolheu o dia para pôr as mãos na massa. Depois de ter entrado numa escavadora e partido o muro que simbolizava os obstáculos ao Brexit, Boris Johnson arregaçou as mangas e pôs as mãos na massa neste último dia de campanha antes das eleições gerais desta quinta-feira. Enquanto preparava uma tarte, insistiu no slogan que repete até à exaustão: concretizar o Brexit. Está pronta, acabada de sair do forno. É a tarte do vamos concretizar o Brexit. É a metáfora perfeita do que vamos fazer até ao Natal, se tivermos uma maioria para trabalhar. Temos um acordo e está pronto para ser usado. Tanto Johnson como o principal rival, o líder trabalhista Jeremy Corbyn, percorreram o país nesta reta final da campanha num derradeiro apelo ao voto. Corbyn apresenta-se com um dos programas mais à esquerda de sempre para os trabalhistas. Acreditam que o Primeiro-Ministro vai proteger o nosso Serviço Nacional de Saúde? Ou qualquer outro serviço? Para ele, dizer a verdade ou dizer mentiras é uma miragem vaga que muda de um dia para o outro. Outros partidos cujo resultado pode vir a influenciar a futura maioria são o liberal-democrata de Joe Swinson ou o Partido Nacional da Escócia de Nicola Sturgeon, ambos fortemente anti-Brexit. As sondagens dão uma maioria confortável aos conservadores, a maior desde os tempos de Margaret Thatcher, mas as votações no Reino Unido reservam muitas vezes surpresas. O governo francês adiou a entrada em vigor da reforma das pensões e manteve a idade legal para a aposentação. Medidas que ainda não convencem os sindicatos do país, que têm mobilizado centenas de milhares de pessoas em protesto. Os franceses saíram às ruas e o governo teve de suavizar a reforma do sistema de pensões e a respectiva entrada em vigor. O primeiro-ministro Édouard Philippe explicou que o chamado Sistema Universal deve substituir os 42 regimes especiais que existem no país e defendeu que a chamada idade de equilíbrio para a reforma são os 64 anos, por isso haverá um incentivo a quem deixar de trabalhar mais tarde. Vamos manter a idade mínima da reforma nos 62 anos. A idade legal que permite reformar-se aos 62 não se vai alterar. É um princípio de liberdade ao qual nos queremos manter fiéis, dando a cada um a possibilidade de se aposentar aos 62, se a carreira o permitir. Mas sem forçar ninguém, vamos ter de pedir aos franceses para trabalharem até mais tarde. Nous allons devoir inciter les Français à travailler plus longtemps. O novo Sistema Universal de Pensões em França vai abranger apenas as gerações nascidas a partir de 1975 e só terá nova formulação através de pontos a partir de 2025. Assim, alguém que nasceu em 1975, que estará reformado em 2037, terá uma pensão composta pelos dois sistemas. As mulheres serão as que mais vão ganhar com o sistema universal. Hoje sabemos que as mulheres têm as pensões mais baixas, quase metade do valor das pensões dos homens. Isto é inaceitável. Mas foi assim durante muito tempo. Houve mudanças, mas muito lentas. Ça s'améliore un peu dans le temps, c'est vrai, mais très lentement. Este novo sistema de pontos tem sido criticado pelos sindicatos e tem sido o principal motivo das greves e manifestações dos últimos dias. Os representantes dos trabalhadores não concordam com o facto do cálculo de pontos ser controlado pelo governo. O
Primeiro-Ministro garantiu agora que este cálculo vai ser feito pelos parceiros sociais e controlado pela Assembleia Nacional. A polícia da Dinamarca realizou uma ação policial abrangente e coordenada em todo o país, com base em suspeitas de preparativos para ataques terroristas com motivação islâmica militante. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelas autoridades. Numa declaração anterior, a polícia indicou que foram feitas várias detenções. A ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, foi eleita a pessoa do ano pela revista Time esta quarta-feira. Thunberg ganhou fama e inspirou movimentos estudantis na luta contra o aquecimento global e em defesa da natureza. É a mais jovem a ser indicada individualmente ao título. Greta Thunberg é a pessoa do ano para a Time, mas para o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não passa de uma pirralha. Jair Bolsonaro volta a alimentar polémica e atrair as críticas de grupos ambientalistas depois de classificar Greta Thunberg de pirralha por ter defendido os povos indígenas durante a COP25. Desde a Cimeira do Clima em Madrid, a jovem ativista sueca não hesitou em assumir o título atribuído pelo presidente brasileiro como descritivo no seu perfil na rede Twitter. A Greta já falou que os índios morreram porque está defendendo a Amazônia. Pô. É impressionante, a imprensa dá espaço para uma pirralha dessa aí, uma pirralha. Numa conferência na terça-feira, Thunberg frisou que é extremamente importante dar ouvidos aos povos indígenas que têm sofrido e têm visto os seus direitos violados em todo o mundo. Também presente em Madrid, a antiga ministra brasileira do Ambiente e ex-candidata presidencial Marina Silva diz que Bolsonaro devia olhar para si próprio. Bolsonaro, ele não está denunciando Greta quando ele faz isso. Ele está se denunciando. Ele é que é uma pessoa que tem uma atitude completamente incoerente com a posição que ele ocupa. Ele não deveria se preocupar em combater a Greta porque se solidarizou com os índios que foram assassinados. Ele deveria combater os criminosos que assassinaram os índios. No passado domingo, a jovem ativista de 16 anos tinha condenado nas redes sociais o assassinato de indígenas da tribo Guajajara, no estado do Maranhão, no nordeste do Brasil. E aquela que agora é considerada a pessoa do ano pela revista Time, discursou na Cimeira da ONU sobre o clima. Estabelecer metas de neutralidade carbónica para 2050 não é liderar, é enganar. A acusação é feita por Greta Thunberg. A ativista sueca acredita que, mesmo durante a cimeira da COP25 em Madrid, grande parte dos países só está à procura de subterfúgios para poder continuar a poluir. Encontrar soluções holísticas devia ser o objetivo da COP. Mas parece que se transformou numa oportunidade para os países negociarem formas de fugir às regras e evitarem medidas mais ambiciosas. Os países estão a encontrar maneiras inteligentes de evitar ações reais, como duplicar as reduções de emissões e transferir as suas emissões para o exterior. Estão a voltar atrás nas promessas de aumentar a ambição ambiental ou recusam-se a pagar por soluções, perdas e danos. Isso tem que parar. Greta Thunberg diz ainda que, em matéria de aquecimento global, cada fração de grau conta e pediu que não sejam ignorados os sinais de alerta vindos da comunidade científica. A Itália avançou com o chamado Green Deal. Os italianos vão ter benefícios por usarem os transportes públicos, mas quem recorrer ao plástico, por exemplo, pode ser prejudicado. O jornalista Miguel Jorge Dias tem mais detalhes. O governo de Itália colocou as alterações climáticas e a sustentabilidade no centro do seu programa político. Com o novo decreto, o executivo de Giuseppe Conte promete investir em políticas económicas mais amigas do ambiente e combater a poluição por plásticos. O novo Acordo Verde, no valor de 55 mil milhões de euros, visa colocar o país na vanguarda da Europa nos próximos 15 anos. O documento estipula, por exemplo, a atribuição de benefícios a quem utiliza os transportes públicos em detrimento dos automóveis particulares ou ainda a ajuda financeira aos lojistas que vendem alimentos a granel. Nunca antes a proteção do ambiente esteve tão presente nas despesas públicas. O primeiro artigo do decreto sobre o clima impõe que todo o planeamento económico deste governo e dos governos futuros seja verde.
scelta di tipo green. Gerar recursos para a educação, bem-estar e redução dos impostos é o objetivo desta Revolução Verde em Itália. No entanto, com mais de 500 mil toneladas de lixo que acabam no mar Mediterrâneo todos os anos, combater os resíduos de plástico é o maior desafio do país. A medida do novo acordo verde do governo que causa mais divisão é o chamado imposto do plástico. O plano original era combater a poluição provocada pelo plástico, pedindo às empresas que paguem uma taxa de €1 por cada quilo de plástico produzido, incluindo tampas, garrafas, embalagens para leite e detergentes e, em geral, embalagens e rótulos dos produtos. Mais recentemente, o governo comprometeu-se em rever a medida depois de várias associações terem reclamado, argumentando que pode prejudicar o setor ao impor enormes custos aos consumidores. Os italianos estão divididos. De acordo com uma sondagem recente, apenas 54% da população está a favor da medida. Se for aplicado como deve, pode ser uma boa ideia. Se em vez disso for uma forma de enganar as pessoas, então não é suficientemente convincente. Se eu olhar para o que acabo de comprar, tenho tanto plástico. Tomate, carne, tudo dentro de plástico. Acho que esse imposto é justo. Algumas empresas industriais e associações comerciais assinaram uma carta pedindo ao governo que cancele a medida. Nada deve ser considerado final. Isto é o início de uma viagem. Nos últimos 40 anos, nada foi feito. Agora estamos a introduzir uma nova lei a cada 3 meses. Acho que é uma grande conquista. Em linha com a Organização das Nações Unidas, Itália assumiu o compromisso de zero emissões de gases de efeito estufa até 2050. E Cabo Verde está em festa. A Morna foi, esta quarta-feira, consagrada em Bogotá, na Colômbia, como Património Imaterial da Humanidade pela Unesco. Junta-se ao fado, ao canto alentejano e ao samba, numa lista ilustre a nível mundial. Proclamada pela Unesco, a Morna de Cabo Verde é Património Imaterial da Humanidade. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Tal como o fado em Portugal ou o samba no Brasil, a Morna é o símbolo de um povo, uma música de sentimento que teve no antigo guitarrista de Cesária Évora, Armando Tito, um dos muitos intérpretes que levou este ritmo crioulo pelo mundo e que agora festeja a consagração deste género musical africano. Nunca toquei por causa de dinheiro. É tocar aquilo que eu sinto na minha alma, que é o que está a me dar a minha saúde, que é verdade, a minha comida. A música de Cabo Verde. A Morna e o fado estão juntos. Em entrevista à Lusa e à guitarra, Armando Tito explicou a mensagem deste novo património cultural da humanidade. O objetivo da Morna é, quando partimos, deixa muito saudades e amor também. Cesária Évora morreu em 2011, tinha 70 anos. Ainda hoje é vista como a grande embaixadora da Morna no mundo. Na celebração do anúncio da Unesco, a voz da diva cabo-verdiana ajudou à festa em Bogotá, na Colômbia, durante a 14ª sessão do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural e Material. Saudade desse minha terra, saudade. E é tudo por hoje. Até breve.